Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, por experiência própria. Fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Existem alguns estágios da fase fundo do poço, porque não é, teve uma pessoa que veio e comentou nos meus vídeos, né? Não fala fundo do poço, porque não é literalmente, lá no fundo do poço tem água. Em alguns momentos para as nossas vidas, dependendo do fundo do poço que você está, realmente tem água. E eu não estou falando de poço. Vocês entendem muito bem o que é a expressão dizer cheguei no fundo do poço. E se tem uma pessoa que pode falar dessa experiência, sou eu. Eu tive várias fases de fundo de poço na minha vida. E eu vou explicar aqui para vocês como que funciona e como que a fase de fundo do poço é a melhor fase para você estar. Quando você chega no fundo do poço, primeiro que você está lá sozinho. Você não tem apoio de ninguém, você não tem ajuda de ninguém. Não tem ninguém lá em cima tentando te puxar. Você está sozinho. E isso é maravilhoso. Quando você entender fundo de poço dessa forma, você vai parar de se lamentar. Você está sozinho quando você chegou no fundo do poço. Então a primeira coisa que você faz é chorar, gritar, se lamentar. E dói. É doloroso, é sofrido, não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter ninguém para te apoiar. A segunda fase, você começa a querer encontrar culpados por você ter chegado àquela situação. E aí você culpa o marido, você culpa o namorado, você culpa os seus filhos, você culpa os seus pais. Você quer encontrar a culpa de você estar daquela forma em todo mundo, menos em você. Tá tudo dando errado na sua vida, a sua vida tá um caos, mas nada é culpa sua. E aí você se desespera, e aí você se isola um pouco mais. Aí chega uma outra fase, que é a fase de você se autoanalisar. Ali sozinha, sofrendo, chorando, você faz o quê? Uma análise de toda a sua vida. E você começa a olhar e entender todas as atitudes da sua vida. Tudo que você fez. E aí você começa a enxergar. E você começa a se autorresponsabilizar. E aí você entende que a culpa de você ter perdido o trabalho foi sua. Você entende que o casamento acabou por sua culpa. Você entende que se a sua vida financeira está um caos, foi você que não teve inteligência para lidar com as finanças, não foi atrás de conhecimento, gastou loucamente. E quando eu digo tudo isso aqui, eu estou me referindo a mim também, porque foi justamente isso que eu fiz. E aí você começa a olhar para todos os pontos da sua vida e você percebe que, opa, a culpa não é de ninguém. A culpa é minha. E se a culpa é minha, sou eu que tenho que mudar. É eu que tenho que fazer diferente. E aí é que vem a fase mais linda. Você começa, ao invés de reclamar de estar naquela situação, agora que você entende que a culpa de você ter chegado no fundo do poço é absolutamente sua, não é de ninguém, então obviamente que ninguém vai vir te salvar. E se a culpa é sua, é você que precisa mudar. E aí você começa a criar um plano para sair daquele fundo do poço. E aí você pensa em alguma coisa, você começa a pensar em estratégias, você começa a pensar no que você pode fazer para sair daquela situação.
E o fundo do poço, para você, pode não ter sido o meu. Financeiro, depressão. A minha fase do poço foi um conjunto de coisas. Mas o seu fundo de poço pode ter sido apenas a perda de um emprego, porque tem pessoas que vivem um luto real quando perde um emprego. Isso aconteceu comigo também. A sua fase de poço pode ser você ter perdido o seu esposo, você ter perdido um filho. A sua fase de fundo do poço pode ter sido a depressão, que você vem carregando ela nas costas há anos. Seu fundo de poço pode ser a ansiedade. Quando você entende qual é o seu fundo do poço e você entende que a responsabilidade de mudar é sua, que ninguém vai jogar uma corda lá para tirar você de lá, aí você começa a criar um plano e você começa a agir. Você começa a pensar, como é que eu vou colocar uma escada para chegar até o topo? Como é que eu vou sair daqui? Porque você não quer morrer naquela situação. E se a culpa é tua, você vai dar um jeito de sair. E aí é que acontece a transformação na sua vida. Aí você se transforma. E aí você se responsabiliza. E aí você sai daquele fundo de poço. Mais fortalecida, totalmente transformada. Agora entendendo que todas as coisas que você faz na sua vida é responsabilidade sua. A não ser que alguém te obrigou a fazer algo, foi você com as suas próprias mãos que foi lá e fez. E aí você entende. E aí você se analisa. E é muito lindo. Eu só transformei a minha vida a partir desse momento, de fundo do poço. Quando eu olhei para dentro de mim. Quando eu vi que tudo dependia da minha força, da minha determinação. E aí eu saí daquele fundo de poço que eu estava. E aí, entendendo quais foram os erros que você cometeu para chegar naquela fase, você não comete mais. E você vai fazendo coisas para te fortalecer todo santo dia, para você não cair naquela fase novamente. Então, se você está passando por isso, o fundo do poço, acredite, você está na melhor fase da sua vida. É hora de se transformar, é hora de mudar. Você está sozinho aí, você está sozinha. Não tem nada, não tem ruído, não tem atrapalho, não tem gente dando pitacos na sua vida. É só você ali no seu fundinho de poço. E aí você olha para dentro de você e vê que tudo depende de você. E você muda, e você se transforma. Se você não tivesse chegado nessa fase, tudo iria continuar do mesmo jeito. Se eu não tivesse chegado no fundo do poço em dezembro, eu teria continuado todos os hábitos ruins, lidando com o dinheiro da pior forma, ganhando bem. Não teria dado atenção para a depressão, talvez eu nem estivesse aqui falando com você. Então eu quero que você entenda, fundo do poço é lugar de transformação. Acredite. Você vai conseguir sair daí. Encontre qual é o seu fundo de poço e o que você precisa mudar e se responsabilizar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.